Olá, irmãos, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero meditar numa palavra que o nosso Senhor Jesus nos deixou. Ela está em Mateus 35 a 38, tá? A minha Bíblia diz assim: a compaixão de Jesus. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Amém? Essa palavra é para nós que estamos na igreja, que fazemos parte do corpo de Cristo. Jesus, quando ele veio para morrer pela minha vida e pela tua, com um propósito: salvar todas. São todas aquelas almas que o aceita como o único e suficiente Salvador. Ele tinha um propósito: ensinar, curar, libertar e salvar. Ao ver aquela multidão, Jesus se compadeceu. Ele quer que eu e você façamos o mesmo. Não só por aquele que está ao nosso lado, mas pelo povo em geral, pela multidão em geral, por aqueles drogados, por aquelas pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas que são excluídas dessa sociedade. É isso que o Senhor quer de mim e de você. E muitas vezes nós vemos aquelas pessoas que estão passando necessidade e nós não apresentamos nem a Jesus e nem ajudamos. Às vezes aquela pessoa está precisando de um alimento. Às vezes a palavra tem que vir acompanhada de um alimento, enquanto o corpo é alimentado, nós alimentamos a alma também com o quê? Com a palavra do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Nós fomos chamados, irmão, para termos compaixão por aqueles que estão ao nosso redor. Tanto ajuda a necessidade física como espiritual. Nós temos que apresentar a Cristo. O Senhor, Ele fala, Ele não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia. E muitas vezes nós vemos aquela pessoa drogada, ou aquela pessoa, às vezes muitos não nasceu em berço evangélico, mas veio do mundo. E às vezes você tinha uma amizade meia errada com aquelas pessoas, e às vezes Jesus te impulsiona a pregar o evangelho e você tem vergonha. O Senhor fala que aquele que se vergonhar dele aqui na terra, que negar o seu nome, ele vai negar lá no céu, vai negar o Pai. Então, irmão, nós somos chamados para apresentar Jesus. Nós somos luz do mundo, sal da terra, luz do mundo. Temos que pregar aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa vinha com alguma gracinha, sabe, alguma gracejo por lá, você fazia tanta coisa, você era drogado, você se prostituía. Você tem que usar a sua vida como testemunho. Por isso que nós temos que ser luz do mundo, dar bom testemunho. Todos que olhar para nós têm que saber: aquela ali é crente. Porque você vai apresentar para quem? Então, eu fazia tudo isso, mas agora Jesus me salvou, Ele me alcançou. E Ele pode, do jeito que Ele mudou a minha vida, transformou, Ele pode mudar a tua também. É isso que o Senhor quer. Ó, 1 Timóteo 4:2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado, tempo e fora de tempo. A parte A. Por quê? Era para Timóteo. Ele era novo na fé. Mas não é porque é novo na fé que você não vai anunciar Jesus. Quem vai nos instruir, quem vai nos impulsionar é o Espírito Santo. Só que eu e você, nós temos que saber ler a Escritura, porque o Espírito Santo vai nos lembrar, vai nos fazer lembrar. Se vai nos fazer lembrar, é alguma coisa que já lemos. Então, para fazer a vontade do Senhor, o ID é para todos. Mas nós temos que estar preparados, porque lá fora não só tem pessoas que não conhecem Jesus, tem ex-pastor, algumas pessoas que já estiveram no caminho de Jesus e se afastaram. Então eles conhecem a palavra. Você tem que conhecer a Bíblia, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que interceder pelas almas que estão se perdendo lá fora. Pregar não é dom, é ordem. O Senhor Jesus nos deixou em Mateus 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado.
A minha obrigação, o meu papel é apresentar Jesus para as pessoas, para aqueles que ainda não conhecem. E quem vai salvar e libertar é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O que ele quer? Ele quer que eu e você tenhamos esse amor pelas pessoas. Indiferente de classe, de religião, nós temos que ter o amor pela pessoa. Pela pessoa. Quem vai salvar é Jesus, mas nós temos que pregar para aquela pessoa que é macumbeiro, feiticeiro, para aquele idólatra, em forma de... A gente tem que pregar para todos. Anunciar Jesus. Se ele falar alguma coisa como não quero Jesus, sai para lá, deixa eu viver minha vida, eu sei o que eu quero, amém. O Senhor Jesus fala: sacudi a poeira dos vossos pés, deixa, segue para o próximo. O que não podemos fazer é parar porque recebemos um não, ou porque alguém nos respondeu asperamente. Nós não podemos parar, nós temos que continuar. Se esse aí não aceitou, vá para o próximo. É assim que o Senhor quer, que a nossa caminhada seja aquele que coloca a mão no arado, que ele não olhe para trás, porque ele não quer. Aqui não está falando aquele que tira a mão do arado, ele não tira a mão do arado, ele continua com a mão no arado, mas olha para trás. Então o serviço vai saindo mal feito, de qualquer jeito, e a semente, em vez de cair no lugar certo, vai cair errado. Por quê? Porque você está fazendo a obra com má vontade. O pastor pede: faz isso, irmão, vai evangelizar aquele bairro. Porque só tem eu, a igreja tem tantos membros. É você, o Senhor quer você. Ele quer que você se coloque na brecha e fale: usa-me, eis-me aqui, Senhor. É isso que o Senhor quer da minha vida e da tua. Essas pessoas que estão no mundo, elas têm uma história. Elas não chegaram na droga de repente. Foi um acontecimento, foi algumas coisas que foram acontecendo na família, uma família desestruturada, uma família sem Deus, uma família onde todo mundo faz do jeito que quer. Mas nós conhecemos o autor consumador da salvação, o Jesus que muda e transforma a história. Por isso nós temos que pregar. Nós também, antes de pregar, nós temos que estar revestidos com as armaduras de Deus. Porque o Senhor fala: buscai revestivos de toda a armadura de Deus e ficai firme. Se nós temos que nos revestir de armadura, é porque o mundo tem guerra. Nós temos guerra 24 horas, mesmo no caminho do Senhor. Satanás e seus anjos, eles querem nos tirar da presença de Deus. E a palavra do Senhor também fala que Satanás, ele cega o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz e se convertam. Eu e você conhecemos a luz. Então nós temos que anunciar Jesus, pregar Jesus com ousadia, sem medo. Sem medo. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos orar pelas pessoas. Vamos falar que Jesus cura, que Ele liberta, que Ele transforma. Que Ele transforma. Irmãos, eu anotei algumas coisas aqui, como está vendo? Para que eu não venha esquecer do que eu quero falar. Que você desperte o dom que há em ti. Porque muitos evangelizavam, parou. Muitos têm desejo de fazer a obra do Senhor, mas eu tenho vergonha, irmãos. É que nem meu pastor fala: é no passo do boi. É conforme você caminha na direção do Senhor, Ele vai te moldando, vai te ensinando, e você vai caminhando. Aquele que coloca os pés na água do Espírito Santo, ele tem que caminhar. Ele não pode parar, não pode ficar ali no raso. Não é porque no raso tem toda sorte de árvore, mas ali no raso também, quando passar aquele vendaval, a prova forte, muitos que estão no raso vão cair. Vão cair porque não estão se aprofundando em conhecer o Senhor, em fazer a vontade do Senhor. A seara é grande, poucos são ceifeiros. Por quê? Porque muitas vezes foi naquela oração: Senhor, envia missionários para a África. Senhor, envia evangelistas nos presídios, nos hospitais, salva as almas. Mas nós nunca fazemos a oração que Deus quer que eu e você façamos. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me para transformar as vidas, para curar, para libertar, Senhor, porque a tua palavra diz que pisaremos em escorpiões e em serpente, e dano nenhum nos acontecerá, que expulsaremos demônios no nome do Senhor Jesus. E muitas vezes nós deixamos essa palavra o tempo antes, ela só na Bíblia. Isso não vai acontecer na minha vida. A partir do momento que você caminha com Jesus, Jesus vai te enchendo, vai te capacitando, Ele que vai nos dar força. Nós só não podemos esquecer que Jesus é a força maior.
tudo que pedimos, temos pedimos no nome dele e fazemos a vontade dele, e o nome dele será engrandecido. É o nome dele, não é você, porque você está expulsando o demônio, porque Deus está te usando no dom da cura, no dom da libertação. Se achar que é alguém que é importante, esquecer de Jesus. Não é isso que o Senhor quer, porque naquele dia o Senhor fala, muitos falarão naquele dia, Senhor, profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, Senhor, expulsamos demônio no teu nome. Senhor fala, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Por quê? Porque fizeram no seu nome para se engrandecer, se achar. Expulsavam no nome de Jesus, mas pegava a glória para si, não dava a glória ao dono, a quem é o autor consumador verdadeiro, dono da glória e toda a honra. Não basta orarmos, temos que ir, vencer barreiras, falar de Jesus. A evangelização é um dever nosso. Primeiramente, irmãos, a evangelização, a missão, ela começa na nossa casa. Evangelizamos os nossos filhos. Às vezes, meu filho é tão difícil, eu vou para a igreja, meu filho usa droga, meu filho bebe, o meu marido é viciado, o meu marido fuma. Irmãos, começa na sua casa como? Orando, jejuando, intercedendo pelos seus. Mas não para só aí não, irmãos. Você começa pela tua casa, anuncia Jesus para os seus vizinhos, peça para o Senhor Jesus alcançar, salvar os vizinhos, usar você como instrumento nas suas mãos, para que você possa falar do nome de Jesus, para que você possa perder o medo, a vergonha. O primeiro passo é ir. Não tem como ficar sentado esperando. É igual uma pessoa que pede todo dia, Senhor, prepara um emprego para mim, Senhor, prepara um emprego para mim, um trabalho para mim, Senhor, abre as portas. Mas você não leva um currículo, você não vai fazer a sua parte. O Senhor fala, faça a tua parte e eu te ajudarei. Lá fora das quatro paredes, que é da igreja, que muitos querem ficar ali, querem fazer a obra dentro da igreja. Vou te falar uma coisa, quem está dentro da igreja, ele já ouve a palavra sai do altar. A obrigação é minha e tua, é de absorver a palavra do Senhor e nos colocar no caminho do Senhor. Então eu peço que o Senhor sempre me usa lá fora, para aqueles que não estão ali, entre as quatro paredes, ouvindo a tua palavra. Quem está dentro da igreja, a figueira já está dentro da vinha. Então, se a vinha não está tendo problema, é a figueira que não está absorvendo. Preste atenção nisso, medite que o Senhor, Ele quer você que está vendo isso aí. Que você saia do comodismo e vá à luta. Mas muitos querem aparecer na igreja, querem pregar na igreja, querem ser pregadores, Irmão, comece a pregar nas ruas, comece a pregar para o teu vizinho, comece a pregar no teu serviço, na escola. É assim que você começa. Desperta o dom que há em ti. Jesus já está às portas. Breve vai vir buscar e Ele vai cobrar de você, de mim, de você. O que temos feito na obra do Senhor? Quantas almas você tem anunciado? Porque quem salva é o Espírito Santo, mas é você que anuncia. Que Jesus salva, liberta, cura, transforma e nos dá a vida eterna, nos concede a vida eterna e nos leva para o céu. Amém? Medite nessa palavra. Se coloque na posição, na brecha, que o Senhor Ele vai te usar. Amém? Fica com essa palavra de despertamento. A missão começa na minha casa e na tua casa. Amém?